Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Fala, Vascaíno e Vascaína, tudo bem? Você sabe muito bem que desde 2014 eu participo de todos os processos aqui, seguindo as regras da Assembleia Geral. Em 2020 não será diferente, vamos seguir as regras sim, mas queremos que a eleição seja feita com segurança para você e sem fraude, para que o seu voto seja válido de verdade. Busquei um entendimento hoje aqui, me esforcei para que essa reunião acontecesse e que todos pudessem seguir o mesmo caminho. As empresas que apresentaram as propostas não garantiram a segurança do processo até o dia 14 de novembro. Vamos continuar buscando o entendimento, não acabou ainda. Mas foi muito bom ouvir que todos os candidatos aqui disseram que irão cumprir a decisão judicial. Isso é muito bom, bom para o Vasco e bom para todos nós. Vamos seguir buscando o entendimento. Então, pessoal, já tem 7 horas de eleição, um pouco mais da metade, ainda faltam 5 horas, ela se encerra às 10 horas. Nós estamos na frente da eleição junto com o Levenciano e é muito importante que você compareça nesse final. Você vai comparecer para virar a eleição para Mais Vasco. Venha para São Januário e vote na Mais Vasco. Nós precisamos do seu voto. O seu voto é muito importante para a nossa vitória. Cada hora que passa, o salgado encosta. A nossa previsão é que em mais ou menos 1h30 a gente vire a diferença do leite. Está igual a Pensilvânia, vai ser igual a Pensilvânia aqui no Vasco. Então nosso pedido é, vascaíno, venha até as 10 horas da noite, cada voto vai fazer diferença. Vai ser no Photoshop e a gente está com um momento de crescimento. Então o nosso apelo para o sócio do Vasco é que ele venha e uma decisão simples. Ou é leve ou é salgado. Quem acha que leve é um bom projeto, já votou. Vascaíno que acha que o melhor projeto é do Salgado, seja ele aprovando qualquer outro candidato, deve vir e votar. Vai ser Pensilvânia Photoshop no final. Nós estamos na subida e ele está parado. Cada hora que passa, a gente avança. Então, pedido para que o Vascaíno venha e vote até as 10 horas da noite. Osório, quantos votos já? Olha só, nas nossas contas, nós já temos aqui num total mais de 1.600 votos depositados aqui nas urnas. A frequência está mais baixa do que em eleições normais do Vasco. Provavelmente, na nossa avaliação, pelo curtíssimo prazo para que o sócio pudesse se organizar para votar. A nossa chapa soube que ia ter eleição hoje, ontem às 8h30 da noite. Nós só conseguimos mandar rodar as nossas cédulas para participar da eleição às 2 horas da manhã, na gráfica de um amigo que foi buscado em casa e abriu em Jacarepaguá, senão não estavam votando aqui hoje. Essa foi a nossa situação. Mobilizamos todo mundo de noite, as pessoas hoje entendendo o que estava acontecendo, pessoas vindo de São Paulo, de Brasília, do Nordeste, pessoa que chegou um vascaíno agora, de Goiânia, 12 horas de viagem para votar aqui no Vasco, que descobriu ontem que ia ter que votar aqui no Vasco hoje. Então o esforço do vascaíno é muito grande. E a gente acha, pela nossa curva, o Leven descarregou na parte da manhã, estava todo organizado, veio e descarregou os votos, e a cada hora que passa a gente encosta. E a gente está fazendo uma projeção que em mais ou menos 1h30, 2 horas, as curvas se encontram e a gente vence a eleição. Mas para isso a gente precisa que o eleitor venha e vote. E obviamente, enfim, o Vascaíno possa decidir o que ele quer para o clube. Agora só tem 2 possibilidades, ou é Leven ou é Salgado. O Vascaíno vai decidir. Obrigado, Osório. Beleza? Abre a urna e conta os votos. Você ficou
Em quarto lugar, com a máquina na mão. Com a máquina na mão, você ficou em quarto lugar. Tenha vergonha. Tenha vergonha. Então conta. Calma. Sai daí, deixa ele sozinho, pô. Deixa ele sozinho. Deixa ele falar sozinho. O Vasco, mas o Vasco é dos vascaínos. O Vasco tem que voltar a ser um clube democrático, resolvido dentro dos muros de São Januário. Isso é uma vergonha e eu declaro aqui publicamente que eu não vou me submeter a outra eleição. Não vou. Se o vascaíno quiser que eu seja presidente, será através do resultado dessa eleição. Se eu tiver que me submeter a outra eleição, eu entrego a chave do clube para quem eles quiserem. E o Vasco vai continuar nesta merda que está. Ó, presta atenção. Mas não tem nada. O que é reportagem? Se o cara errou na reportagem, ele vai se o cara errou para menos, o outro deixa mais. Então por favor, não erre para vocês que acertarem todos aí. Ele tira rapidinho para deu para entender a reação aí? Tira os envelopes ali para não. Eu vou estar dizendo o perfil vai ficar aqui. Mais uma certa. Sei, eu acho que é isso que todos querem. Todos querem o Vasco pelo poder. Todos querem o Vasco por interesse particular. Só que isso não está dando liga. Isso não está fazendo o Vasco acontecer. O que vai fazer o Vasco acontecer é exatamente alguém que tem a disposição de entregar para o torcedor e para o sócio um clube que esteja acima de qualquer interesse pessoal. Que é isso que a gente está buscando. Buscando uma alternativa de não ser de um grupo político, de não ser desses grupos que se definham, que se odeiam, que se matam o tempo todo, buscando única e exclusivamente um poder. Poder para quê? Poder para quê? Para ser 7º colocado do Campeonato Carioca? Para ser 16º colocado do Campeonato Brasileiro? É esse o poder que tanto lutam para entregar um clube multifacetado, com 649 milhões de dívida, com um faturamento na metade do valor do que fatura o Atlético Paranaense? É esse o Vasco que essas pessoas estão construindo. Mas elas constroem o Vasco dessa maneira porque elas são isso que elas querem para o Vasco. Quando dizem que eu sou megalomaníaco, quando dizem que eu sou lunático, que o que eu estou falando não é possível, é porque elas apequenaram o Vasco na sua pequenez e mesquinhez, que se prova aqui nesse dia, que era um dia de festa, com milhares de pessoas em São Januário. Mostram que, infelizmente, o Vasco que elas refletem é pequeno porque elas são pequenas. E elas não conseguem pensar grande porque não são grandes, como pessoas, como caráter de homem. Sobre a decisão que suspendeu a eleição, o que você acredita que pode acontecer daqui para frente? Daqui para frente a eleição continua normalmente até que haja intimação. Não havendo intimação, os atos vão ser continuados porque você precisa comunicar o efeito da decisão. Não tendo tido comunicação oficial do Vasco, a eleição segue normalmente. E isso você acredita há quanto tempo? Não sei, a eleição a princípio está marcada para o sócio poder votar até as 22 horas. Certo, então você entende que a eleição continua até o clube oficializar? Do clube, sim. Tá bom. Vamos todos cantar de coração!
eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente-geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. Queria que você falasse sobre o futuro. O que representa essa aprovação, né, da alteração do Estatuto Social, visando a possibilidade da chegada da 777 Partners, ou seja, quais são agora os próximos passos até isso poder ser concretizado. Obrigado. Hoje foi um dia histórico para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Realizamos uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar alterações no Estatuto que permitirão o Vasco a criar a sua sociedade anônima no futebol. Tivemos uma participação grande de associados de todos os lugares do Brasil e do mundo, preparando aqui, participando da nossa Assembleia, e a partir de agora, provável a alteração do Estatuto, o Vasco avança para uma nova etapa. A conclusão das diligências com a 777, a entrega por parte da 777 ao Vasco da Gama da proposta vinculante, a proposta definitiva, que vai ser apreciada pelos poderes do clube e, em última instância, novamente uma Assembleia Geral com os associados do Vasco dando a palavra final sobre, aí sim, o contrato específico, a negociação específica, a venda de 70% das ações da Vasco da Gama SAF à 777 Partners, que vai abrir, na nossa visão, uma nova possibilidade para o Vasco da Gama, para que o Vasco da Gama possa retomar sua capacidade de investimento e voltar a ser, como tem que ser, um dos grandes do futebol brasileiro. Para fechar, Osório, coisa rápida, tem alguma expectativa de entrega dessa proposta vinculante? Olha, nós imaginamos que isso deva acontecer ao longo do mês de maio, não temos uma data fechada, essa é uma questão que depende ainda de trabalho de advogado e um trabalho interno também da 777, mas entendemos que ao longo do mês de maio chega essa proposta vinculante para que a gente possa fazer as avaliações, os poderes do clube serem ouvidos e o sócio, em nova Assembleia Geral, tomar a decisão final. Obrigado, Osório. Obrigado a você. Fazendo uma continha rápida, se você deve 800 milhões a 17% de juro, que é hoje, que o mercado pratica, a tua dívida cresce 120 milhões todo ano. Onde é que vai parar essa dívida? Então, esse modelo se exauriu, não existe mais esse modelo. O Vasco não tem saída se persistir nesse modelo, infelizmente. A gente não construiu um Vasco para esse modelo. A gente destruiu o Vasco para esse modelo diferente. Número 7. Enfim, então nós temos 700 milhões de aporte de dinheiro novo, capital externo investido no Brasil, no futebol do Vasco da Gama, que entra no cofre da Vasco SAF, e nós temos a garantia da Vasco SAF de assunção dos 700 milhões de reais da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que passa a ser responsabilidade dela, da Vasco SAF, administrada por ela ao longo do tempo. Com isso, o Vasco da Gama garante que se livra do encargo da dívida, o investidor assume essa dívida dentro da operação do negócio e, a partir daí, começa a tocar a sua vida. O mais importante de tudo, Éboli, para isso tudo fechar e para o vascaíno ter absoluta garantia de que nós retornaremos ao nosso local de protagonismo no futebol, porque senão não faríamos o negócio, são as cláusulas de investimento mínimo no futebol. Independentemente do tamanho da receita futura, do crescimento dessa receita futura da Vasco SAF, nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Éboli. Vasco respeita teto e descarta investir alto em busca de mais reforços nesta janela.
Com 13 contratações e cerca de 110 milhões investidos, Vasco só vai fechar negócio até início do Brasileiro se o custo for baixo. O orçamento será rediscutido com a 777 para a janela de julho. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, dia 1º de abril, dia da mentira, o Dia Internacional da Mentira, poderá ser chamado o dia de Carlos Alberto Osório, o dia de Jorge Nuno Salgado, de todos esses vagabundos que entregaram o Vasco a esse credor, a essa empresa norte-americana chamada a 777 Partners, comandadas por um ex-traficante de drogas nos Estados Unidos, preso por mais de 6 anos, Josh Craig Wander. Gente, a mentira prevalece no Vasco da Gama. Por isso que a gente botou aqui, democracia. Pasmem os senhores, não sei se foi a associação ou se foi a SAF do Vasco, postaram a democracia. É realmente um tapa na cara do Cruz Maltino, e a gente vai abrir a tela em relação a isso. A democracia, o Vasco publica ontem essa nota, falando de democracia no clube, democracia no Brasil. É realmente... Gente, deixa eu botar aqui para vocês, eu acho que já está aí na tela. Está aí na tela para vocês, a gente vai ler para vocês. É realmente um absurdo, uma sacanagem. A gente, no dia da mentira, depois de tudo que vocês viram aí, de Carlos Alberto Osório, Jorge Salgado, o que eles fizeram com o clube, quando ganharam as eleições, não ganharam, ganharam as eleições de forma, dentro de um golpe, no dia 7 de novembro de 2020, entraram através de um golpe jurídico, onde quem venceu foi Luiz Roberto Levenciano. Com esse golpe, eles, na época das eleições, eles falavam que o Vasco não precisaria ser vendido porque era um clube gigantesco e tinha torcida para isso. E depois, quando eles entraram, fizeram um golpe, entraram da forma como foi, um presidente pendurado na liminar até hoje, ele saiu, entrou na presidência e saiu com uma liminar, gente, que não foi julgado o mérito. Tiraram até juiz de circuito, um juiz que ia brecar toda essa situação, dessa sujeira que acontece dentro do Vasco. E o Vasco publica isso. O Vasco publica a mensagem a favor da democracia. Ontem, né? Isso foi ontem às 3h43 da tarde. Vasco da Gama. Que a democracia, que a democracia seja sempre um valor inegociável. E aí, ao som do ilustre vascaíno Aldir Blanc. Repetindo, gente, olha só. Que a democracia seja sempre um valor inegociável. Coincide tudo, né, gente? Hoje é 1º de abril, hoje é o dia da democracia. Aonde o Vasco publica, pode falar em democracia, aonde temos golpistas, aonde a gente tem pessoas envolvidas na Lava Jato, aonde a gente tem um presidente de uma SAF norte-americana que foi preso por tráfico de drogas, um Vasco destruído, um Vasco largado, um Vasco abandonado, um Vasco que aonde canais
passadores de pano fizeram lavagem cerebral no seu torcedor para dizer que tinha milhões entrando dentro do clube e que essa empresa seria a salvação do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje vocês verem o resultado. É inacreditável eu ver uma postagem dessa, gente. É inacreditável eu ver o Vasco publicar em favor da democracia, aonde a única vez na história de um clube entrou um presidente do Vasco, aonde ele não venceu as eleições de forma direta no voto do torcedor. O torcedor, no dia 7 de novembro, votou em Luiz Roberto Leviciano. E os caras fazem um golpe, tiram a eleição onde o torcedor votou legitimamente no seu candidato, Luiz Roberto Leviciano, botam Jorge Salgado numa eleição online fora do estatuto do clube, cuspindo na cara do torcedor, rasgando o estatuto do clube e botando um presidente golpista, botando um presidente que ganhou as eleições fora do estatuto do clube, e aonde esse presidente, até hoje, pendurado numa liminar, entra e sai da presidência. Já entrou até outro presidente, que é o Pedrinho hoje, e o Jorge Salgado, até hoje, numa liminar que não foi julgada ao mérito. Realmente, isso é uma democracia? E o pior, botar uma empresa onde vocês fazem uma GE que até mortos votaram, e botar uma empresa vagabunda, uma empresa caloteira, uma empresa que tem vários escândalos no mundo afora, hoje, e o Vasco passando essa tragédia anunciada desde das eleições de 2020. Botaram a GE, botaram um grupo picareta onde o seu presidente, a gente vai encerrar aqui, falou que o Vasco seria de igual para igual do Flamengo no ano seguinte, fazendo um estelionatário, safado. E é isso que é o Vasco hoje, gente. 1º de abril coincide com isso tudo, com esse conteúdo que eu quero trazer para vocês. Uma vergonha, uma mancha na história do clube, aonde o único prejudicado é a instituição Vasco da Gama e o seu torcedor verdadeiro, o torcedor raiz, que vê de toda essa sacanagem que é feita dentro do clube e ninguém faz rigorosamente nada. Nenhuma torcida organizada, nem os torcedores fazem protestos contra Jorge Salgado, contra Josh Wander, tudo passa ileso, tudo passa como tudo tivesse normal dentro do clube, aonde o Vasco ficou com Jorge Salgado fazendo seus piores resultados futebolísticos de nossa história. A gente tomando goleada de times da 2ª divisão. Imagina sendo eliminado no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu e na gestão Salgado comemorando uma taça de 5º lugar no Campeonato Carioca, o campeonato dos eliminados. Uma verdadeira vergonha e mancha ao clube. É realmente triste, tinha que trazer esse conteúdo a você, é revoltante o que está acontecendo dentro do Vasco, ver uma nota do Vasco publicando, repetindo aqui, gente, Vasco publica mensagem a favor da democracia, que a democracia seja sempre um valor inegociável. Isso é realmente uma vergonha, essa nota do Vascaíno, essa nota do Clube de Regatas Vasco da Gama, pois o Vasco não tem nenhuma palavra chamada democracia dentro do clube, com um bando de vagabundos, um bando de pilantras safados que rasgam esse significado de democracia e entram através de um golpe dentro do clube e dão o clube praticamente por um ex-traficante de drogas. Isso é uma vergonha falar a palavra democracia para um bando de vagabundos desses. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Para terminar, esse dia, 1º de abril, o dia da mentira, Josh Craig Wander. Só faltava ele para complementar esse conteúdo, que para mostrar ao vascaíno que essa democracia que está escrita aqui é uma verdadeira mentira no Clube de Regatas Vasco da Gama.
Valeu, pessoal. Um grande abraço. Vai tomar no cu todos vocês. Bando de vagabundos, safados, picaretas que fizeram isso com o nosso Vasco. Esse dia da mentira é para todos esses vagabundos que fizeram isso com o nosso clube e com a nossa instituição que sofre hoje. We have a big match this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think as I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project.